Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, faremos a exposição A Cristologia de Irineu de Lyon, apologia cristã da cristologia a favor da união hipostática nos primeiros séculos. Estaremos baseados em Roger Olson, no seu livro História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reformas, traduzido por Gordon Shaw e publicado pela editora Vida. Irineu nasceu em Esmirna, na Ásia Menor, por volta do ano 120, e era discípulo do bispo Policarpo de Esmirna, com quem aprendeu as tradições do apóstolo João, diz Roger Olson. Em meados do século II, Irineu recebeu o cargo de presbítero e foi para a Gália, no rio Ródano, em Lyon. Em 177, esta região foi cenário de uma perseguição com assassinatos a mando do imperador Marco Aurélio. Irineu escapou devido suas viagens a Roma em favor do combate às heresias, especialmente o gnosticismo. A obra Contra Heresias foi um compêndio contra o gnosticismo que praticamente o encerrou no Ocidente. Na perseguição de 202, já estando ocupando a posição de bispo, Irineu foi martirizado. Seu método de ensino era o de desenvolver um argumento respondendo a um problema causado pelo que era combatido. O gnosticismo dizia que conhecimentos secretos haviam sido revelados por Jesus e que as escolas de conhecimento sabiam desses ensinos. Na refutação de Irineu, estes conhecimentos são falsos, pois a tradição apostólica não fazia nenhuma menção ao que os gnósticos ensinavam. Como Irineu foi discípulo de Policarpo e este era discípulo do apóstolo João, publicou que não havia nos ensinos apostólicos aquilo que os gnósticos ensinavam. A unidade da igreja foi outro argumento de Irineu. Os bispos não reconheciam as doutrinas gnósticas, e isso era de valia, pois não se podiam dizer cristãos aqueles que estavam fora do meio eclesiástico. Pelo menos temos que a igreja primitiva tinha duas características que são questionadas pelos protestantes ocidentais: a força da tradição e a unidade da igreja sob a autoridade dos bispos. O gnosticismo era complexo em suas nomeações de atores que atuavam no meio espiritual. Não havia simplicidade em relatar, por exemplo, a origem do mundo. Para os gnósticos da seita de Valentino, o mundo surgiu por multiplicação de seres criadores. Então havia uma díada, uma tétrade e depois uma ogdíade. A Bíblia ensina que Deus e seu Logos e seu Espírito foram os fundadores do mundo. Os gnósticos não acreditavam que Cristo fosse encarnado. Não foi Cristo que morreu na cruz, mas apenas Jesus de Nazaré. De acordo com Irineu, apoiado nos ensinos de Policarpo, a encarnação do Verbo foi essencial para a redenção. Com a encarnação, o Verbo experimentou a humanização e por isso houve a, entre aspas, encarnação salvífica, a redenção da humanidade. Por isso é fácil de entender em Irineu que o pecado de Adão não foi um pecado a ele, mas a toda a humanidade. Não havia uma circunscrição na pessoa de Adão com relação ao pecado, mas todos os homens. Este era o grande problema para a igreja: fazer considerar o pensamento daquele tempo que a divindade poderia ser encarnada. Nas palavras de Roger Olson, abre aspas, a partir de Maria, então, o Verbo assumiu exatamente a mesma formação que Adão e não apenas uma forma semelhante. Adão, de alguma maneira misteriosa, renasceu de Maria na humanidade de Jesus. Fecha aspas. Essa é a teoria da anaquefalaioses, ou da recapitulação. Cristo desfez o pecado de Adão. Essa tese de que Jesus era o novo Adão está nos ensinos de Paulo em Romanos capítulo 5. Além disso, Jesus, quando estava no deserto, houve uma equiparação entre Adão e Satanás, Jesus Cristo e Satanás. Ambos foram perturbados em suas formas humanas, sendo a redenção feita por Cristo e a vida recuperada. A morte de Jesus se deu pela obediência ao Pai. Esta era a doutrina soteriológica mais aceita e moderna para o século II, ou seja, da igreja primitiva. Além disso, de acordo com Olson, a ideia de salvação, sendo recebida primariamente por meio dos sacramentos, incluindo-se o batismo infantil e o da Eucaristia, estava se tornando normativos. Embora algumas vozes se levantassem em protesto,
A igreja e sua estrutura e teologia estavam paulatinamente se formalizando e padronizando. O problema com os gnósticos foi sendo solucionado pelos bispos. A unidade da igreja a reforçava como sendo ortodoxa e sem qualquer dependência aos poderes públicos. Mas em termos soteriológicos, quem estava do lado da comunidade de fé ortodoxa eram os que criam que Jesus Cristo era homem e Deus. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.